boas-vindas a essa aula. A gente vai falar sobre o ENAM 2025.2, especificamente sobre o edital que está aí na sua tela do ENAM 2025.2. É um tema que não é muito espinhoso, porque a gente já conhece como o ENAM funciona, né? Então eu estou aqui falando bem pertinho para ficar com um áudio melhor. Mas a questão é que a gente sempre esperou lá, desde as primeiras edições, desde 2024.1, de acordo com aquelas previsões de que o ENAM seria uma prova que cobraria conhecimento com raciocínio lógico e que testaria a vocação. A gente esperava uma prova muito diferente do que ela se apresentou, principalmente no 2024.1. A gente tem que ser justo que no ENAM 2024.2, 2025.1, a gente teve uma mudança bem sentida aí na estrutura das questões do ENAM, que teve ali um aumento ali, vamos dizer assim, teve um aumento de cobrança de raciocínio mais aprofundado mesmo, não eram questões assim baseadas em lei seca, tão simples como foi no 2024.1. Eu sempre repito isso, nenhuma das provas foi fácil, mas se a gente pudesse escolher o 2024.1, com certeza seria o jeito que seria a prova. A finalidade, eu acho que a partir do que o momento vai passando, é de sempre tornar a prova cada vez mais difícil. Eu sempre falo da matemática, né? Se tinha uma expectativa de 70 a 100 mil inscritos no primeiro ENAM, a gente teve apenas 40 mil. Não apenas não porque é um número grande, mas comparando com a expectativa que a organização tinha de 70 a 100 mil, 40 mil foi um número bem pequeno. A gente teve 7 mil, 6 mil, 5 mil aprovados, habilitados. Esses habilitados, naturalmente, a maioria, né? A gente vê aí nas listas que os nomes acabam se repetindo, mas a maioria, a imensa maioria, não presta o ENAM depois de habilitado, né? Provavelmente esses habilitados no ENAM, lá no 2024.1, vai começar a pensar no ENAM lá para 2026, por exemplo, né? 2027, provavelmente, se não conseguir aprovação nesse meio tempo, né? O que é muito difícil de acontecer, porque quem consegue 70% da prova ou 50% da prova, sendo da ampla concorrência ao cotista, tem grandes chances de fazer uma prova e passar. Lógico, isso vai depender de discursivo e sentença, mas enfim. Não vou viajar no assunto aqui não, senão a gente vai longe. A questão é que a prova ela vai sempre se tornar mais difícil, porque se a gente continuar com a média de 4 mil, 5 mil, 6 mil inscritos, 6 mil habilitados, 2024.1.2, 25.1.2, 26.1.2, 27.1.2 são, salvo engano, já perdi a conta, mas mais de 10 provas, né? A gente teria o risco de lá em 2027 ter uma prova esvaziada. Então, eu aposto muito nisso. Não é uma coisa boa, mas a gente tem que falar que eles vão dificultar a prova, manter esse nível de dificuldade pelo menos 2025.1 do 2024.2, para continuar deixando a prova relevante, né? Bom, falando sobre edital especificamente, a gente tem esse batidão, né, de 16 questões. Vai ficar pequenininho, mas é só para ilustrar, tá? 16 questões de constitucional, 10 questões de administrativo, 6 de humanística, 6 de direitos humanos, 12 de processo civil, 12 de civil, 6 de empresarial e 12 de penal. Isso aqui a gente teve um auê no começo do ano, porque quem fala auê, né? Mas, enfim, a gente teve uma falsa, fake news, não sei como falar, mas notícia falsa aí de que
a prova teria a redução de 80 para 50 questões. Isso aconteceu porque a gente teve uma resolução da Infam lá em 2024, na época da primeira edição do Enem, e depois a gente teve uma reedição, uma nova norma, que revogou a norma anterior com novas disposições, algumas novidades, muito poucas novidades, principalmente essas novidades da resolução da Infam, atendendo o que o CNJ manda fazer, né? Então não teve muita novidade, mas falando lá que era no mínimo 50 questões. E aí, por causa dessa regra que já existia antes, que era a mesma regra da norma anterior, que é a mesma regra da norma do CNJ, a Infam, quando colocou lá no mínimo 50 questões, algumas pessoas começaram a falar que por conta dessa nova regra, nova, entre aspas, regra, a gente teria a redução de 80 para 50 questões. Isso gera um medo muito grande em qualquer candidato, porque a margem de erro que você tem é muito pequena, né? Se eu dissesse para você, você vai passar no Enem se acertar 7 de 10 questões. É muito mais assustador, psicologicamente falando, do que você falar que precisa acertar 56 de 80. Né? Então, porque você pensa assim, eu posso errar 24, né? Nas 80 questões. Em 7 de 10 eu posso errar só 3. E se vier 10 balas de canhão? Se vier 10 tiros de bazuca nessa prova e eu não conseguir resolver, aí fica complicado. Então, só um comentário breve de que a gente sempre tem que ter um breve conhecimento ali das normas do CNJ, das normas do Infam, tanto sobre o Enem como sobre o seu concurso, para você não ficar refém de informações dos outros e de informações falsas. Eu vou dar um exemplo da minha vida real, do que aconteceu. A gente teve uma prova, Resolução 75 de 2009, ela veda provas que falem assim, apenas uma questão está correta, apenas duas. Por exemplo, a gente tem lá, analise as assertivas a seguir. Assertiva 1. Estabilidade gestante é devida desde a confirmação do parto até 5 meses, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Assertiva 2. Aplica-se a estabilidade gestante aos contratos temporários. Contrato de trabalho temporário regido pela Lei 6.019. Afirmativa número 3. Eu vou puxar para a área trabalhista porque é o mais fácil de eu fazer. Aplica-se a estabilidade gestante aos contratos por tempo determinado. Certo? Então, essas 3 afirmativas. Aí vem as alternativas. Apenas uma está correta, apenas 2 estão corretas, apenas 3 estão corretas, nenhuma está correta. E sei lá. Teria que ter uma quarta assertiva, mas deu para entender. Esse tipo de questão, ela não é possível no Enem, ela é vedada. No Enem não, nos concursos da magistratura em geral, no Enem também. Por quê? Porque ela não cobra o conhecimento efetivo do candidato. Ele não está dizendo que a 1 e a 3 estão corretas e a 2 está incorreta. Ele está falando, ele está chutando, então isso privilegia o chute. Às vezes ele colocou que 2 estão corretas com base numa premissa errada, e essa pessoa passa no concurso. A gente teve uma prova no TRT3 em 2015, se eu não me engano, que a 6ª questão já vinha com uma alternativa nesse sentido. A 6ª questão já vinha estruturada nesse sentido. Apenas uma está correta, apenas 2 estão corretas. E aí teve várias no decorrer da prova. Quando eu cheguei no meio da prova e eu vi que a prova estava daquele jeito, eu já sabia que a prova ia ser anulada. Porque se fossem uma ou duas questões, a gente teria um resultado muito prático. Anula só a questão que é vedada pelo CNJ.
anula uma, duas questões. Agora, anular 20, 30 questões de uma prova é muita coisa, né? Isso abriria uma porteira muito grande para aprovar gente que não tinha preparo. Então a prova foi anulada. E eu sabia, não tô querendo dizer que eu sou o mestre da sapiência, não. Mas conhecer, só no sentido de que conhecer as regras do jogo é muito importante para que você tenha conhecimento de que tipo de questão pode, então de qual tipo de questão você pode treinar e assim por diante. Então tem muito. E para não ficar refém de informações dos outros também, o que é essencial para sua preparação, porque tem muita gente aí que traz algumas informações não muito legais, com o intuito de trazer medo, etc. E a gente sabe que o medo acaba engajando. No conteúdo programático, né, que é o mais importante. Ah, tá. Não, eu tenho que voltar. Tá aqui. 16 questões, então a gente manteve 16 para constitucional, 12 para civil, processo civil e penal, 10 para administrativo, 6 para humanística, 6 para humanos e 6 para empresarial. Aqui já vai um direcionamento importantíssimo. A gente vê muita gente perdendo muito tempo com direitos humanos e humanística, porque são as matérias mais novas, vamos dizer assim. São as matérias mais novas, né? Vamos dizer assim. São as matérias mais novas no edital da magistratura, tá? Então, salvo engano, direitos humanos foi incluído em 2021, humanística em 2023, tá? Eu não lembro exatamente, mas por volta dessa época aí que foram incluídas essas matérias. Antes, direitos humanos e humanística não eram matérias obrigatórias no seu edital da magistratura. Então podia ter ou não, e normalmente não tinha. Para você ter uma ideia, no primeiro concurso nacional da magistratura do trabalho, a gente teve direitos humanos, teve apenas 2 questões que não interferiram em nada, e eu acho que deveria ser isso mesmo. Mas agora é conteúdo obrigatório. Por ser mais novo, normalmente as pessoas ficam com aquele receio. Pô, o que cai? Eu não conheço muito bem, não tive na faculdade. São matérias muito abrangentes, tem filosofia, sociologia na parte de humanística, teoria geral do direito da política em humanística. Humanos é uma matéria que ela é muito rarefeita, ela não tem regras, ela não é baseada em lei, apesar de ter tratados internacionais. A gente não vê muita aplicação prática no dia a dia, então é muito difícil da gente meio que pegar na mão assim, o que é direitos humanos, então a gente acaba tendo essa dificuldade. Só que, apesar desse susto, né, você tem que deixar esse susto de lado e na hora de fixar a sua estratégia, principalmente de dividir tempo, você tem que ser mais frio e calculista, ou mais fria e calculista. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para você pegar o mesmo tempo de constitucional, que são 16 questões, e colocar o mesmo tempo, por exemplo, 2, 3 horas por semana para constitucional e pegar o mesmo tempo, 2, 3 horas para humanos. Provavelmente a sua divisão de matérias está equivocada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que se recordar que direito constitucional são 16 questões. Então, é onde eu tenho que colocar a maior parte do meu tempo de estudos. Texto da Constituição, informativos do STF e teoria, né? Parte teórica da Constituição. Beleza. Talvez daqui de setembro, né, quando eu estou gravando esse vídeo em diante, para o Enem 2025.2, não dê mais tanto tempo para você colocar teoria. Mas ainda assim, alguns pontos conceituais são muito importantes para você levar para a prova. Porque isso foi cobrado, a gente teve pontos teóricos cobrados em todas as provas. No Enem 2024.1, lá a parte de neoconstitucionalismo, da teoria da doutrina do Barroso. A gente teve criminologia, teoria geral do crime, no Enem 2024.2, teoria geral do crime de novo em 2025.1, teoria do órgão em direito administrativo
no 2025, 2025.1, né? 2025.2 vai ser agora. Então a gente teve cobrança de teoria. Então ela é importante. Só que a gente conseguiu identificar que, à exceção da questão de criminologia, as outras questões de penal, de teoria do órgão, da parte de neoconstitucionalismo, são questões que, se você se debruçar por conceitos mais básicos em uma revisão de textos bem curtos, dá para você levar alguma coisa para a prova e conseguir tirar algum ponto, mesmo que você não tenha uma base formada anteriormente. Para quem já tem a base formada anteriormente, eu espero que você tenha criado um material, né? Um material de doutrina, de anotações, que é esse material que você vai revisar. Que é uma coisa que eu sempre pego no pé. Se você criou uma base, criou material, por que você vai atrás de PDF para fazer revisão? Você tem que usar o seu próprio material. Afinal, esse é o intuito de você ter estudado tanto para formar base, né? Enfim, a questão é que direito constitucional, nesses elementos que eu falei, texto da Constituição, informativos do STF e teoria, a gente consegue ter pontos de toque com outros ramos. Então, quando a gente lê artigo 37, 38, 39, 40, 41, a gente tem pontos de toque com direito administrativo. Quando a gente pensa em teoria dos direitos fundamentais, a gente tem pontos de toque com direitos humanos. Quando a gente pensa em informativos do STF sobre direito antidiscriminatório, criminalização da homofobia, injúria racial, etc., todas as questões novas que a gente teve no STF, a gente transfere para a humanística. Então, direito constitucional, por si só, ele já é bem abrangente no estudo para o Enem. Então, minha dica primeira, não dá para você colocar o mesmo peso de tempo de estudos na sua estratégia para uma matéria que tem 16 questões e uma matéria que tem 6 questões. Isso é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Segundo, direito constitucional, se você estudar certinho mesmo, estudar muito bem estudado, como eu acabei de dar o exemplo, você vai conseguir ter alguns pontos, mesmo que seja um ou outro ponto, mas em outras matérias, tá? Em direito civil vai ter, em direito penal vai ter, em direito empresarial já é mais difícil, mas pode ter pouca coisa ali. Em direitos humanos tem, em processo civil tem. Então, todas as matérias, isso é óbvio também. O direito constitucional é a base de tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a forma que a gente estuda, né, estudar informativos, etc., tudo isso que eu falei, vai te dar uma base muito legal para o Enem. Tá, então, isso aqui é valioso demais, que eu falei, isso aqui vale muito. Então, quer dizer que constitucional vai ter que ser uma grande parte do seu tempo de estudos. Não pode ser mais uma matéria. A base é constitucional bem feito, né? Beleza. Segundo ponto, conteúdo programático. Não teve nenhuma alteração relevante em relação ao Enem 2024.2. Então, a mesma coisa que a gente viu no Enem 2024.2, a gente vê aqui. O único ponto é que está mais bonitinho, está melhor organizado aqui, mas não tem nada muito complicado. A maior parte do que você vai estudar tem texto legal para você estudar. Então, Constituição, tudo aqui, basicamente tudo, está no texto da Constituição. Então, tudo em constitucional, texto da Constituição. Vai lá, pega o edital, pega o texto da Constituição e vai lendo a Constituição. Alguns pontos, como interpretação constitucional, teoria da Constituição, poder constituinte, princípios fundamentais, teoria dos direitos fundamentais, você vai complementar, estou falando agora, em setembro em diante, com doutrina. Porque você sabe, ou deveria saber, porque você fez faculdade. A gente não está falando com pessoas que são cruas no direito, que não sabem nada do que é o direito. Então você sabe o que é o direito, você já leu um livro na sua vida de direito. Pelo menos espero, né? Não sei como está a faculdade hoje. Algumas coisas que eu ouço são assustadoras. Mas texto constitucional complemento com doutrina. Isso que eu estou falando para constitucional, você consegue fazer exatamente a mesma coisa para as outras matérias.
só que tem um adendo, 2 adendos. Primeiro adendo. Direito humanística. Presta atenção, humanística. Psicologia judiciária, sociologia do direito, filosofia do direito, teoria geral do direito e da política, não dá para basear em texto legal, porque não tem texto legal aí. Certo? Tem pouca coisa de texto legal, melhor dizendo. Muito pouco. Tá? Então aqui é majoritariamente doutrina. A questão é, se você não tem base e se você não tem um material que você já conhece neste momento, em setembro, tá? Em setembro. Teve edital em julho. Em setembro, a gente está falando de setembro. Se você não tem base em humanística agora, nessas matérias de sociologia, psicologia, filosofia e teoria geral do direito da política, não adianta investir. Não adianta investir. Certo? Eu tinha dito que são 2, mas vão ser 3 adendos. Certo. Ainda em humanística, no primeiro adendo. Tem muita coisa que é, entre aspas, texto legal. A gente tem direito da antidiscriminação, cognição do juízo e tomada de decisão. Tem algumas coisas lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que já caiu. Direito digital e quarta revolução industrial. Tem bastante coisa. Lei do Marco Civil da Internet, julgado recente do STF sobre o tema, LGPD e resoluções do CNJ. Então tem bastante lei para você estudar aqui. Lei do whistleblower, aqui eu pulei né, que é a ética do estatuto e código de ética da magistratura. Tem Loman, tem código de ética da magistratura, princípios de Bangalore. Então tem bastante coisa que é texto, entre aspas, legal. Quando eu falo texto legal, abrange normas de tratados internacionais, abrange resoluções do CNJ, enfim, e assim vai. Certo, próximo ponto. Segundo adendo, direitos humanos. Tem bastante coisa teórica. Aqui dá para você investir em doutrina, diferente de humanística, né? Sistema global, teoria geral de direitos humanos, controle de convencionalidade, são coisas simples que dá para você pelo menos ter uma noção mais simplificada sobre o tema para levar para a prova. Então ainda dá tempo de investir em doutrina. O ideal seria uma sinopse, uma coisa muito rápida, ou um PDF de revisão ali, em que você veja cada assunto ali em 3 páginas, 6 páginas no máximo. Dá para fazer. Segundo ponto, tratados internacionais e declarações internacionais. Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto PDESC, PICDP, etc, etc. Isso é importante. Mas aqui a gente tem, no segundo adendo, uma coisa essencial, que é jurisprudência. Né? Eu classifico aqui, para mim, né, dentro do curso, dentro do que eu sempre falo, jurisprudência das cortes internacionais eu coloco como conteúdo doutrinário, não como jurisprudencial. Eu penso em jurisprudência, assim, para nossa classificação, apenas o que você encontra lá no STJ, TST, nos tribunais nacionais, né, no território brasileiro. Agora, o que é corte internacional, eu acho que é tão rarefeito, é tão distante de nós, que eu não classifico como jurisprudência. Mas esses julgados, eles são extremamente importantes. Base, primeiro o que o Brasil é parte. Depois, se der tempo, os julgados em que o Brasil não é parte, principalmente os da Corte IDH. Tá? Beleza. Processo civil, você consegue fazer a mesma coisa. Agora a gente vai para o terceiro adendo. Direito civil é uma matéria muito longa. Se a gente for colocar só o código, ele já é longo. Então, eu não faria nenhum estudo doutrinário em direito civil. Eu tentaria pegar apenas o texto de lei e, se eu já tiver, texto de lei junto com jurisprudência. Mas doutrina é tempo jogado fora neste momento em direito civil. Como eu sempre falo, a gente tem que fazer
A gente faz mais ou menos, né? Não consigo fazer assim, né? Você faz um gráfico em que a doutrina é a maior parte, você vai formar a base. Doutrina é a maior parte, lei é a menor parte. Quando a gente começa a chegar perto da prova, a gente inverte. Doutrina é a menor parte e lei é a maior parte. Então é isso que a gente faz, um gráfico que se cruza no meio ali, e direito civil é o maior exemplo disso, porque é muito importante a gente ter teoria para direito civil, porque tem muita coisa e muita coisa importante. Pessoas naturais, capacidade, personalidade, pessoa jurídica, bens, é muita coisa que a teoria também vai ajudar a gente a ter um raciocínio importante para não ter que ficar decorando conteúdo de lei, né? Mas nesse momento não vai dar para você estudar tanta teoria assim, que você consiga levar para a prova. O histórico das provas de direito civil, tanto de magistratura estadual, como magistratura do trabalho, como magistratura federal e o ENAM, é de cobrar mais conteúdo de texto de lei do que qualquer outra coisa, e em qualquer outra matéria. Se a gente for comparar, aqui é a matéria que é a maior quantidade de texto de questões baseadas em texto legal. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.